맞아요. 잘못한 기차가 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria e hoje nós vamos falar aqui no NunaCast de Hwarang, essa delicinha de K-drama de época, com musicais incríveis, com personalidades do K-pop. Tem o, além do K-pop, claro, né? Tem o V, tem o Park Han-shi, tem o Cho Mi-ho, tem só gente boa cantando, dançando, fazendo peripécias, só um homem lindo pra gente poder se divertir pra caramba. E tem também a Go-ara, que eu acho uma das meninas mais lindas da Coreia, uma das atrizes mais lindas. Tem uma galera que não curte muito o papel dela, acha que ela é chorona, mas lá na minha crítica eu fiz até uma observação sobre isso, que eu não sei qual foi a opção do diretor. Eu acho que em alguns momentos eu acho que foi mais culpa da direção do que da atriz, porque era um exagero em alguns momentos de chororô, mas ela é uma simpatia de atriz, ela tem um olhar muito meigo. Adorei. Como diz a lenda, né? Chinelo que bate em João tem que bater em José, mas tem exceções aí, em alguns casos aí, que realmente a protagonista, mesmo sendo um pouco chorona, ganha, pelo menos na minha humilde opinião, ganha no quesito interpretação. A interpretação dela é muito boa, ela tem um olhar muito expressivo e eu tenho certeza que quem pesou a mão aí não foi a culpa da atriz, foi a direção que quis que ela fosse exageradamente triste num determinado momento do K-drama. Mas fora isso, uma coisa que eu achei muito legal no Hwarang e que é o grande diferencial é que ele passa na época do reinado de Silla, que é bem antes da época de Joseon, que é a época que a gente está mais acostumado a ver os K-dramas com aquele chapéuzinho, aquelas fitas, aquele tipo de coisa. É bem antes, acho que quase mais de 100 anos, né? Não tenho exatamente lá na minha resenha, tá tudo explicadinho lá, mas é uma época bem anterior a isso. E Hwarang, o que dizer, gente? Começou de uma maneira, olha, foi meu primeiro K-drama que eu assisti foi o Hwarang de época, e eu realmente fiquei muito assustada com aquele começo, com a cena de violência no comecinho, e depois eu falei assim, gente, mas vai ser assim? Eu achei que fosse um negócio mais pesado. Depois veio aquela fofura, aqueles musicais, todo mundo interagindo, me lembrou muito o jeitinho que a gente via da interação dos personagens com os Três Mosqueteiros, que são 4, mas personalidades bem diferentes que vão interagindo e depois acaba ficando um grupo mega unido. Gente, é uma graça, eu adorei. O Park Sung-joon, ele fez um trabalho excepcional, ele é um ótimo ator também, e apesar de não ter tido um retorno muito bom, dizem que a audiência não foi muito boa, você vê, né, com o tempo foi ganhando força e tornou um dos principais K-dramas aí da Dramaland. E a mesma coisa que aconteceu com Moon Lovers, por coincidência também, um outro K-drama de época. O Moon Lovers também na época perdeu audiência, não teve uma boa recepção e hoje também é um dos clássicos aí que todo mundo acaba assistindo. Bom, desenvolvimento de Hwarang, a interação dos personagens, do Park Han-shi, gente, foi a primeira vez que eu vi Park Han-shi. Eu vi aquele olhinho triste dele, meu Deus do céu, como não se apaixonar por aquele menino? Foi maravilhoso. E o desenvolvimento histórico eu não tenho certeza, eu li e me parece que realmente a história do príncipe que aconteceu foi verdadeira, né? Que ele foi um grande responsável pela expansão da Coreia toda, que eles eram antes em vilas, né? Em lugares bem isolados. Então a grande ideia foi a expansão disso e a origem também do Taekwondo, que eu achei muito legal, que por causa da equipe do Hwarang, que para quem não sabe, eles foram a primeira elite, né, guarda de elite do imperador, no caso da imperatriz aí, e por conta do treinamento, tudo que eles tiveram ali, eles acabaram sendo responsáveis pela criação, mesmo sem querer, né, de um estilo de arte marcial que é o Taekwondo, que vive e sobrevive até hoje. Não sei se teve grandes mudanças, né, mas claro que hoje ninguém mais luta com uma espada de verdade, mas você vê que tem muitas cenas com bastão, esse tipo de coisa que foi desenvolvido nessa época aí.
E o que dizer do desenvolvimento? Vamos lá. Park Seo-joon, sensacional, o trabalho dele, eu adorei o personagem. O Cachorro Pássaro, ou agora na Netflix o Cão Pássaro também, é um personagem muito amoroso, que a gente se identifica, que a gente quer pegar no colo, quer pôr no potinho, é uma delícia. A Guará, acabei de falar que ela teve aquele problema que eu acredito, tenho certeza que foi um problema de direção, porque se o diretor percebesse que ela estava exagerando nas cenas de choro, ele pediria para cortar. A mesma coisa que uma atriz, quando faz uma cena ruim, eles pedem para tirar também de cena e para fazer de novo. Então, ali no caso, eu acho que foi a direção que pesou a mão. Então, eu amo essa personagem, adoro, acho ela uma fofa. E shippo sim. Só que eu shippei errado. Eu shippei com o príncipe do Park Hyun-sik. Eu fiquei o tempo todo achando que ela devia ficar com ele, porque ele foi um fofo. Ele sacrificou grande parte do Renato para tentar ficar com ela. Depois teve aquela reviravolta toda, que para quem assistiu sabe o que eu tô falando. Não é tão spoiler, mas né, teve uma grande reviravolta. E foi difícil realmente, viu? A briga ali entre o Park Hyun-sik, nosso querido Mimi, e o Cachorro Pássaro lá foi, né, pela nossa linda Guará, foi complicadinho, foi, né? E os outros personagens, gente, o Vi, me fofo. Apesar que ele tem não uma participação muito grande, mas é um personagem carismático. Todos os meninos, né? Shomi-ho, outro fofíssimo, que aliás eu achei que o corte de cabelo dele tava incrível, o penteado dele tava muito legal, o visual dele tava muito bom, figurino bom. Gente, o que eu posso falar? Não posso falar de Huarang. Huarang é tudo de bom, gente. Vai lá assistir, não perde seu tempo não. Vai lá, assiste, curta, dance com os meninos, ouça a trilha sonora, se divirta. O final foi surpreendente, toda a história, toda a jornada foi maravilhosa, bem amarradinho, não teve nenhuma ponta solta, não teve barriga, não teve nada. E como eu falei, a única coisa que o pessoal reclama um pouquinho da protagonista, né? Colocar ela chora demais, mas pra mim não incomodou não. Já teve personagens que fizeram mais empoderamento e foram umas chatas e foram umas antipáticas, e no caso aí ele é uma fofa. Bom, gente, essa é a minha diquinha de hoje. Tá esperando o quê? Vai lá assistir o Huarang, depois vai aqui, comenta aqui no site. Esse aqui é o NunaCast, quem tá falando aqui é a Súria, e até o próximo K-Drama. Beijo pra vocês.